pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso, investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, a hora certa da nossa informação regional dentro do Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas. Um ótimo dia a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã de volta às 8 horas, depois do Primeira Hora aqui na RB e também na transmissão simultânea na Band News TV. Estamos chegando a partir de agora e juntos vamos ficar até às 11h30 da manhã. Eu sou Heitor Fredo, convidando você a partir de agora a participar também do nosso Manhã Bandeirantes, que em FM 85.7 vai girar o que de mais importante acontece nesta fria terça-feira, 13 de agosto de 2024. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp liberado neste momento, 19 97102 1493. 97102 1493. O nosso Manhã Bandeirantes tem a transmissão em FM 85.7 pelas plataformas digitais, as mais diferentes formas de acompanhar o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você pode, por exemplo, baixar o Band Play no seu celular. Nesta semana teremos mais debates por todo o Brasil. Amanhã tem o debate dos candidatos à Prefeitura de Sorocaba na tela da Band Mais TV às 10h30 da noite. E outros debates você pode conferir também no Band Play. Também pode nos acompanhar no portal bandmulti.com, onde você fica muito bem informado, bem informada de tudo que acontece na região com a aba Ao Vivo. Clicou ali, tá piscando, vermelhinho na tela. Ao Vivo. Clicando ali você tem a Rádio Bandeirantes também à sua disposição. E a nossa transmissão com imagens. Direto dos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Canal de vídeos que já passa dos 40 mil inscritos. Faça parte você também dessa nossa comunidade, assim você pode, ativando as notificações, receber ao vivo aquele alerta quando um novo programa começar, direto dos nossos estúdios. E é pelo canal de vídeo que você participa também dos sorteios da equipe esportiva de Carlos Batista, que ontem transmitiu a vitória do Guarani 2-0 contra o Vila Nova e que vai ser assunto dentro do Nossa Área às 11h30 da manhã com Carlos Henrique e o timaço de Carlos Batista, falando também já de como ficou a classificação da Série B, a projeção da próxima rodada. Terminou ontem a 20ª rodada, já estamos entrando na 21ª. Sexta-feira tem Ponte Preta e Goiás no Moisés Lucarelli. No sábado, o Guarani vai a Chapecó, confronto direto contra o rebaixamento contra a Chape. Tudo isso você vai ficar sabendo ainda hoje às 11h30 com o Nossa Área. Na mesa de som e central técnica, comigo aqui nos estúdios da Bandeirantes, o Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Uma fria, como eu disse, terça-feira. Neste momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, os meteorologistas marcando 13,4 graus. 13 graus e meio numa terça de predomínio de sol, com temperaturas que não devem subir muito mais do que isso, não. A máxima para hoje prevista é de 20 graus apenas.
Hoje um dia parecido com ontem, as mínimas na casa dos 8 graus pela manhã, na hora do almoço, meio da tarde, 20 graus, e a passagem de uma nova frente fria pelo oceano não vai deixar a temperatura subir mais do que isso. E aí à noite volta a despencar o termômetro da cidade. A partir de amanhã, a temperatura começa a subir aos poucos. E ao longo da semana, volta a fazer calor. Tendência que no fim de semana, Campinas volte a registrar 30 graus. Mas a semana toda será com tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Seja no frio, seja no calor, não tem previsão de chuva para os próximos dias. Chuva que vem de vez em quando, faz uma graça, mas chuva mesmo, já há algum tempo a gente não tem com frequência na região metropolitana. Nas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, atenção você motorista que está na rodovia Anhanguera, tem lentidão na pista sentido interior, 2 quilômetros entre o 96 e o 98. É o ponto onde tem o entroncamento com a Lix da Cunha, a Suleste. Então, o trânsito urbano de Campinas também interferindo na rodovia Anhanguera. A melhor opção para o motorista que segue sentido interior é a rodovia dos Bandeirantes. Na pista contrária, sentido São Paulo, o motorista enfrenta 3 quilômetros de lentidão, reflexo também de congestionamento em Jundiaí, principalmente na entrada da cidade, ali pelo quilômetro 62, 63 a entrada do Retiro, 62 também acesso para quem vai para Itatiba em uma direção ou Cabreúva na outra direção, e ali o reflexo é sentido também para quem está na Anhanguera. Então a Bandeirantes também é a melhor opção para quem viaja à capital paulista neste momento. Na Santos Dumont, boas condições tanto na pista sentido Indaiatuba quanto na pista em direção a Campinas. Campinas-Mogi também não apresenta lentidão, a SP-340, assim como a rodovia SP-101. Tem ali no começo, onde tem essa lentidão da Anhanguera, ela também tem uma dificuldade para quem está na Anhanguera para acessar a Campinas-Montemor, mas depois o trânsito vai fluindo normalmente. Você que trafega pelo corredor Dom Pedro, fique atento, fique atenta na Zeferino Vaz, o Tapetão, em Paulínia. O acesso à Avenida José Paulino, no trevo do Laranjão, foi alterado na pista sentido Campinas. Motorista agora passa a utilizar o acesso pela via marginal a partir do quilômetro 124. A antiga entrada era no quilômetro 122. Ela foi desativada. Então é no 124 a partir de hoje que o motorista utiliza esse acesso para a Avenida José Paulino. No anel viário Magalhães Teixeira, motorista que segue sentido rodovia Dom Pedro I, reduz a velocidade no trecho entre Valinhos e Campinas. Trânsito considerado normal nessa hora do dia pelo excesso de veículos. E para quem chega a Campinas via Zeferino Vaz, no trevo de Barão Geraldo, quem sai de Paulínia para chegar a Campinas também encontra aquela movimentação típica do horário, com um trânsito mais carregado do que em outros momentos do dia. 10h07, informação para você também que utiliza o transporte público da cidade. Já estão operando 2 novas estações do BRT no corredor Ouro Verde. O Igor Val conta pra gente que estações são essas e como o usuário do transporte público também vai ser informado nos próximos dias dessa nova etapa do BRT da cidade. Igor. As 2 novas estações vão ampliar a prestação de serviço aos passageiros no corredor Ouro Verde. As estações Piracicaba e Morumbi atendem as linhas BRT 10 e 11. Ainda com pouca movimentação, as novas paradas prometem mais opções de deslocamento para os passageiros. Com essas novas estações, as linhas 10 e 11 do BRT passam a ter mais de 8 opções de parada, o que antes eram apenas 5. A estação Piracicaba fica na rua Piracicaba, entre os terminais Campos Elíseos e Santa Lúcia. Já a estação BRT Morumbi está localizada na Avenida Rui Rodrigues, entre os terminais Santa Lúcia e Ouro Verde. Segundo a INDEC, a empresa que gerencia o trânsito em Campinas, mesmo com mais paradas, não haverá alterações nos horários das linhas. O acesso dos passageiros segue pelas catracas eletrônicas por meio do bilhete único ou QR Code.
Até quarta-feira, os agentes de trânsito da INDEC irão orientar os usuários sobre a operação das novas estações. 10 horas da manhã, 9 minutos. A gente atualiza agora o cenário no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Depois de uma segunda-feira complicada para quem tinha voos marcados ou quem aguardava a chegada de alguém à cidade de Campinas. Isso porque um Boeing fez um pouso de emergência depois de estourar o pneu, teve um problema na viagem, estourou o pneu na hora da decolagem. Pouso esse de emergência, provocando ontem 57 atrasos de voos que chegavam a Campinas, 29 cancelamentos de voos que pousariam em Viracopos. Na outra direção, de quem saía da cidade, quem partia de Viracopos, 78 voos atrasaram e 32 tiveram que ser cancelados. E o Guilherme Selegato explica pra gente com detalhes o que aconteceu num dos mais importantes aeroportos do Brasil. Guilherme. Segundo a concessionária Aeroportos Brasil, que administra o terminal, um Boeing 737 precisou fazer esse pouso de emergência porque teve o pneu estourado. A aeronave decolou de Viracopos por volta de 12h30 e seguia para Recife. Quando estava perto de Belo Horizonte, o piloto retornou para Viracopos e precisou voar em círculos para queimar combustível por cerca de 2 horas. E aí o que chama atenção, durante a aterrissagem, um outro pneu do lado esquerdo também estourou e o trem de pouso foi danificado. O avião foi retirado da pista por volta de 5h40 da tarde. 58 voos foram cancelados entre chegadas e partidas. Agora, o CENIPA foi acionado e disse que vai apurar o caso. Eu volto ao estúdio. Muito obrigado, Guilherme. Bom, esse número que o Guilherme destacou foi somente nesse período de 2 horas e 12 minutos. Então, somando outros voos atrasados e cancelados, fica esse bolo enorme que eu trouxe anteriormente a informação. Em 2 horas e 12 minutos, tanta gente foi impactada num dia em que já havia acontecido algo muito parecido e nós contamos aqui no Manhã Bandeirantes, em Florianópolis. E convenhamos, para quem tem medo de viajar de avião, é um momento que a pessoa fica ainda mais aflita, mais tensa. Dias que parecem intermináveis. E é impressionante também como, quando acontece um acidente aéreo, parece que outros incidentes também são registrados. Na verdade, muitas vezes é uma sensação mesmo. Porque situações assim, de pousos de emergência, de problemas considerados menores, de aviões que precisam, às vezes, queimar combustível e rodar pelo interior de São Paulo antes de pousar em Viracopos, elas são relativamente cotidianas. Mas claro que quando há um acidente trágico como o de Vinhedo, aí joga-se luz a tudo que acontece na aviação brasileira. E é por isso que a investigação sobre as causas do acidente, elas são tão importantes para que o que a gente viu de tragédia no final da semana passada não se repita com outros voos, para que os erros cometidos, sejam eles quais forem, não sejam novamente cometidos em outros casos. E é agora o momento que a gente traz as atualizações sobre a investigação. Primeiro eu quero conversar com a Sandra Redivo, porque ela vai contar pra gente a situação de quem ainda está esperando a liberação de suas casas e de quem ainda vive as consequências dessa tragédia. Estou falando dos moradores do condomínio onde o acidente foi registrado em Vinhedo. A Sandra conversou com moradores, conversou com comerciantes ali do bairro e explica o que falta para liberar completamente a residência e como o quintal de uma das casas ainda é uma cena de investigação dessa tragédia aérea. Sandra Redivo. Depois de 3 dias, a movimentação começou a voltar ao normal em frente ao condomínio onde caiu o avião.
Modestamente, flores foram colocadas próximo aos portões de entrada, em homenagem às vítimas da tragédia. Mas isso não significa que os trabalhos terminaram. Pelo contrário, durante os próximos 4 dias, ainda existe muita coisa para fazer, como o recolhimento dos pertences das vítimas. Para que cada família receba os pertences de cada vítima. Eles perderam os seus entes queridos, então tem muito valor emocional envolvido e a gente quer, se não pudermos entregar pessoas de volta aos seus lares, entregar memórias, dignidade e respeito. A Força Aérea Brasileira comunicou que encerrou os trabalhos iniciais e agora é com a companhia aérea, Voipés e a seguradora. O CENIPA, órgão responsável pela investigação, deve finalizar o relatório com as causas do acidente em até 30 dias. Todas as peças importantes para a investigação já foram recolhidas, mas a carcaça da aeronave ainda está no local. Ela só vai ser retirada depois que os pertences das vítimas forem retirados também. E aí as partes do avião, elas têm que ser retiradas de uma maneira também criteriosa, passo a passo, porque se for, durante a remoção, encontrado novo material genético, vai se parar a retirada, acionar a polícia científica para que ela venha, faça o mapeamento dela e aí retome o trabalho. Segundo a Defesa Civil, uma única casa foi parcialmente atingida aqui dentro do condomínio, por isso ela está interditada. No entanto, outras 2 também foram, de certa forma, afetadas. Mas, ainda segundo a Defesa Civil, elas não foram comprometidas e a estrutura está boa, por isso os moradores foram liberados. Os destroços do avião atingiram pelo menos 4 terrenos e todo esse material que ainda está na área será recolhido pela companhia aérea. Segundo o diretor de Defesa Civil de Vinhedo, que falou na reportagem da Sandra Redivo, Maurício Baroni, a polícia científica voltou ao local agora pela manhã para fazer o escaneamento da área e uma fotometria. Assim, após a saída da polícia científica, a Defesa Civil de Vinhedo vai autorizar a empresa contratada pela Voipés para fazer os trabalhos de recolhimento dos pertences das vítimas do acidente aéreo no residencial Recanto Florido. O Everton Ramos traz mais informações sobre o final dessa investigação, pelo menos no que diz respeito à perícia no local do acidente aéreo. Everton. As 2 caixas pretas, que na realidade são da cor laranja, foram encontradas intactas. Uma delas registra os dados técnicos do avião e parâmetros do voo. A outra grava as conversas entre os pilotos e a comunicação com o controle de tráfego aéreo. Elas são fundamentais para auxiliar os peritos na elucidação das causas do acidente. Iniciamos primeiro a tentativa de degravação dos gravos de voz e, na sequência, os gravos de dados. A investigação dos peritos do CENIPA, órgão ligado à Força Aérea Brasileira, tem como objetivo usar as informações sobre a queda para a prevenção de acidentes. Já a apuração por parte da Polícia Federal tem fins criminais para saber se houve imperícia, negligência ou imprudência. As imagens da queda mostram o TR-72 da Voipás descontrolado, girando até cair e pegar fogo. O avião cai de cerca de 4.000 metros em apenas 1 minuto. Especialistas em aviação analisam que o avião perdeu sustentação e entrou em parafuso, um movimento difícil de ser corrigido. As condições meteorológicas no momento do acidente eram desafiadoras, com a presença de nuvens densas e a possibilidade de formação de gelo severo nas asas da aeronave. Formação de gelo pode mudar a configuração da aeronave e interferir também na superfície de controle da aeronave. Isso será investigado, mas é sim uma linha de investigação. O avião tinha sistemas antigelo, um mecanismo que infla a borda das asas para quebrar as áreas congeladas. Esse mecanismo deve ser acionado pelo piloto. Não se sabe ainda se o sistema não funcionou ou se ele não foi acionado. A tripulação não reportou emergência e nem condições adversas do tempo para a torre de controle. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos deve divulgar um laudo preliminar sobre a queda do avião dentro de 30 dias. Tem algumas partes da aeronave que são mais importantes para fins periciais, basicamente cabine, motores e a parte ali da cauda. As asas foram muito queimadas e vai ser levado pela aeronáutica, pelo CENIPA, para fazer o exame.
Everton Ramos conversando também com Daniel Calazans, perito aeronáutico, a respeito dos detalhes desse acidente aéreo. Um deles já pôde ser conferido através da perícia realizada nos corpos, a forma como cada um dos passageiros computou e a causa da morte já é identificada. O César Cavalcante está no Instituto Médico Legal em São Paulo, onde ainda há uma força-tarefa para principalmente a identificação dos corpos, mas já com essa novidade, né, César, de qual foi a causa da morte na hora do impacto. Por mais óbvio que pareça, a resposta não é tão simples assim não, César. Olá a todos que nos acompanham. O Instituto Médico Legal confirmou em uma coletiva de imprensa ontem à noite que as 62 vítimas do acidente aéreo da Voipaz morreram por politraumatismo, assim que a aeronave tocou e se chocou com o solo, depois de despencar 4.000 metros no município de Vinhedo, no interior paulista. E não depois, quando houve uma explosão e um incêndio. Até o momento, 27 vítimas foram identificadas pelo Instituto Médico Legal. Dessas, 23 foram identificadas por meio da impressão digital e outras 4 por meio da análise da arcada dentária. A impressão digital é a forma mais rápida de identificação dessas vítimas. A partir daí, são coletadas outras informações com os familiares que ajudem na identificação, como exames médicos, exames odontológicos também e a informação de características físicas, como tatuagens, uso de prótese. Esses familiares que estão hospedados em um hotel aqui na região central de São Paulo, são cerca de 40 famílias, estão vindo aqui no Instituto Oscar Freire de Medicina Legal, que faz parte da Faculdade de Medicina da USP e fica ao lado do IML, e aqui eles repassam essas informações. Em último caso, a análise deverá ser feita por meio da coleta de material biológico, a saliva de pai, da mãe ou parente próximo. Esse material passa então por um exame genético que pode ajudar na identificação de outras vítimas. Bom, eu falei de 27 que foram identificadas até o momento e 12 corpos já foram liberados para os familiares fazerem o velório e o enterro também. Outros 3 estão em processo de finalização da liberação, já com a emissão do atestado de óbito. E isso também está sendo feito de maneira acelerada. O Cartório de Registro Civil de Vinhedo está fazendo um plantão aqui no IML justamente para que essas famílias não precisem ir até Vinhedo para fazer o certificado de óbito e depois conseguirem fazer a despedida desses familiares. Até o momento também já foram coletados material genético para exame de DNA de 28 famílias aqui em São Paulo e 17 de Cascavel, no Paraná. Ainda há familiares que residem no Ceará e por isso essas famílias precisam procurar a polícia científica lá do estado do Ceará. Portanto, o IML aqui em São Paulo está funcionando exclusivamente e de maneira ininterrupta para o atendimento deste caso, deste acidente aéreo. Outros casos e outras ocorrências estão sendo direcionadas para outras unidades do IML. São 40 profissionais, entre médicos, dentistas também, né, profissionais da odontologia legal, que estão dando apoio para a identificação mais rápido possível dessas vítimas. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, César Cavalcante. Nós conversamos também com a perita médica Caroline Dait, que explica para a gente a importância da família neste momento, seja para o material genético que pode comprovar quem é cada uma das vítimas através do exame de DNA, seja pelo conhecimento daquela pessoa. Às vezes, uma cicatriz, uma tatuagem, uma característica física muito própria já é o suficiente para ajudar na identificação de cada um dos corpos. O meu entendimento aqui sobre o procedimento de identificação nessa situação em que acontece, né, o impacto da aeronave, as chamas que atingem, então fazem com que essa etapa tenha alguns desafios, né? Então, todas as informações que, inclusive, a família puder prestar serão de grande validade para o trabalho dos peritos, que já está acontecendo, né? Então, já tem algumas pessoas identificadas, e a perícia como um todo, né? Então, vai trabalhar também na identificação das causas do acidente e toda a avaliação desse local. Então, até mesmo
como estava sendo comentado anteriormente, né, ainda não foi liberado o local em sua totalidade, apesar de não ter mais vítimas lá, exatamente porque os peritos que estão lá no local, eles também precisam fazer essas averiguações que vão continuar depois, durante muito tempo, e é uma tarefa tão complexa quanto a identificação que tem que ser realizada na parte do Instituto Médico Legal. Nesse caso de identificação, então, todo o procedimento de entrevista com a família, coleta de informações, de exames, de dados, que possam ajudar a afunilar a estratégia toda de fazer a identificação dessa pessoa, que é um procedimento que não se admite erros, né, e que a família precisa dessa resposta para que o último momento de dignidade dessa pessoa, então, seja cumprido. Essa é Caroline Dait, perita médica, falando sobre o trabalho minucioso agora para a identificação dos corpos das vítimas da tragédia aérea que aconteceu em Vinhedo, aqui na região metropolitana de Campinas. Está previsto para hoje o início do velório de boa parte das vítimas. Na cidade de Cascavel, interior do Paraná, a prefeitura da cidade disponibilizou um centro de eventos para um velório coletivo. O prefeito da cidade, inclusive, esteve no Instituto Médico Legal de São Paulo no final de semana, se reunindo com técnicos e equipe da Voo e Paz, e disse que a partir já de ontem o centro estaria preparado para as famílias. Preparação essa que continua porque os corpos ainda não chegaram. Extraoficialmente são 22 das 62 vítimas que são da cidade de Cascavel. Tem outras da região também, cidades próximas ali mesmo no estado do Paraná. O Rodrigo Leite conta pra gente um pouco mais sobre a dor de quem espera a chegada do corpo para se despedir de alguém muito querido que foi embora de um jeito que ninguém imaginava. No Hospital do Câncer da cidade, o dia foi de muita emoção. Colegas de trabalho de Mariana Belim e Ariane Risso fizeram homenagens às duas médicas que morreram na queda do voo 2283. Para nós é uma perda irreparável. Dos 62 mortos na tragédia, 21 moravam em Cascavel. Famílias agora aguardam com ansiedade a chegada dos corpos das vítimas para uma última despedida. A prefeitura aqui de Cascavel colocou à disposição dos familiares esse centro de eventos para o velório das vítimas, caso as famílias não tenham outro local para as cerimônias de despedida. Os custos de translado, velório e sepultamento devem ser pagos pela companhia aérea. No local, as bandeiras foram colocadas a meio mastro em sinal de luto. No aeroporto de Cascavel, o clima é de angústia. A Marilene é tia do produtor musical Mauro Esguarize, de 30 anos, uma das vítimas da tragédia. A falta de notícias em relação à identificação e liberação do corpo aumenta ainda mais a dor da família. Queremos dar um enterro, né? Um enterro digno, como ele merecia, né? E ainda há dúvidas em relação ao transporte por parte da Força Aérea Brasileira, que será responsável pelo traslado dos corpos até a cidade de Cascavel. A Força Aérea Brasileira já colocou à disposição e hoje as urnas funerárias das vítimas do acidente aeronáutico estarão com destino ao aeroporto de Cascavel. Traslado será feito com a aeronave KC-390 Millennium, que é operada pelo 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte, o Esquadrão GOD, como é chamado, com decolagem prevista para as 3 da tarde a partir da base aérea de São Paulo. O número de pessoas, nós estamos tentando até o momento essa informação, mas para compartilhar com você, nosso ouvinte, nosso espectador do Manhã Bandeirantes, há uma indefinição ainda de quantos corpos serão enviados para Cascavel nesse voo da Força Aérea Brasileira. A Voo e Paz diz que a informação tem que ser conferida com a FAB. A Prefeitura de Cascavel diz que não sabe informar. E a Força Aérea Brasileira enviou apenas essa nota dizendo que o voo sai às 3 horas da tarde. Então veja como essa também é uma apuração sempre complicada pelo desencontro de informações entre aqueles diretamente ligados a esse momento agora de transporte dos corpos, do traslado
da preparação para o funeral. Então, o que se tem até aqui de concreto é que o voo sai às 3 horas da tarde da capital paulista rumo ao aeroporto de Cascavel. Mas ainda há muitos detalhes a serem explicados, principalmente para os familiares dessas vítimas. Famílias que estão sofrendo 2 vezes. Primeiro, pelo óbvio, pela perda de alguém querido. Segundo, porque tem bandidos se passando por familiares de vítimas e, em alguns casos, até criando perfis falsos das vítimas do acidente aéreo. Ontem nós contamos alguns desses casos que foram identificados pela apuração do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eram pelo menos 4. O Ministério Público entrou na parada. Dissemos que a denúncia foi enviada depois da apuração do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Band. E não eram 4. Já são 40 páginas que foram derrubadas e que têm os seus responsáveis investigados por usarem a imagem das vítimas, seja para uso pessoal, para ganhos financeiros, seja para aplicação de golpes. O Guilherme Oliveira, que mais cedo contou outras informações também dentro do Primeira Hora, está de volta com a gente agora para falar a respeito, Guilherme, dessa investigação que já chegou a 40 páginas, mas que ainda pode ter mais gente envolvida. Bom dia novamente para você, Guilherme. Bom dia a você novamente, a quem nos acompanha, uma força-tarefa do Ministério Público aqui de São Paulo com o Ministério da Justiça. E nessa força-tarefa, como você já adiantou, mais de 40 páginas já foram retiradas do ar, da internet, das redes sociais, principalmente do Instagram. E esses golpistas se passando por vítimas desse acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, ou então se passando por familiares dessas vítimas. A gente trouxe aqui ontem essa denúncia, alertando quem está nos acompanhando, um golpista, por exemplo, se passando por uma mãe de uma vítima, dizendo que precisava dinheiro para comprar o caixão para enterrar a própria filha. Então o Ministério Público aqui de São Paulo e o Ministério da Justiça começaram com uma força-tarefa e já conseguiram retirar 40 páginas do ar, mas essa investigação continua, até porque o acidente foi na sexta-feira e já no sábado diversos perfis falsos nas redes sociais tentando aplicar justamente esse tipo de golpe para arrecadar dinheiro. Essa investigação vai continuar assim que o Ministério Público e o Ministério da Justiça identificarem os responsáveis por esses sites falsos, eles serão ali acusados e indiciados por estelionato. Infelizmente, esses golpistas se aproveitando desse momento delicado. E vale a gente reforçar aqui que todos os familiares de vítimas estão sendo atendidos pelo governo do Paraná, pelo governo de São Paulo e também pela FAB, como vocês noticiaram agora, e também pela empresa aérea responsável pelo acidente. Muito obrigado, Guilherme Oliveira, pelas informações. Inacreditável. E eu faço novamente o apelo. Se você receber uma notificação dessas, uma mensagem dessas, não caia nessa conversa, não caia no golpe. Familiares das vítimas não estão pedindo dinheiro para fazer traslado, para comprar caixão. São golpistas que estão se passando por pessoas que estão num luto que a gente nem consegue imaginar, que sequer tem cabeça para abrir as redes sociais, mas da gente, na boa intenção, acaba fazendo um pix. Tem uma das mensagens que dizia o seguinte: se cada um doar R$1 já vai me ajudar nesta luta. De R$1 em R$1, o criminoso consegue fazer muitas vítimas, tirar dinheiro dessas pessoas que estão doando de boa fé e que, na verdade, estão sendo enganadas. O mesmo vale para imagens chocantes. Não compartilhe essas imagens porque elas em nada vão acrescentar na informação, elas em nada vão ajudar na investigação, elas apenas expõem tanto a tragédia quanto quem está enviando também esse tipo de conteúdo. 10h33, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Se houver alguma nova informação sobre o acidente aéreo de Vinhedo, a gente volta ainda hoje nesta edição. Se não, 13h, dentro do Bora Brasil com Joel Datena, com a Ana Paula Rodrigues, eles vão também girar os repórteres, atualizar o que de mais novo tem desse momento de investigação, da chegada dos corpos a Cascavel, da liberação de outros corpos e da identificação de mais vítimas.
Se não, até lá, nós vamos girar outras informações no próximo bloco. Até porque tem um projeto que vai ser lançado amanhã, que é o projeto Coração na Escola. Tá ligado à saúde e educação. A gente explica para você como vai funcionar logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Supremo Tribunal Federal incluiu na pauta de julgamentos da próxima quarta-feira uma ação sobre regras para a investigação de acidentes aéreos e o sigilo dessas informações. A ação direta foi aberta pela Procuradoria-Geral da República em 2017. Ela questiona trechos do Código Brasileiro de Aeronáutica na parte que trata de procedimentos do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e do compartilhamento de informações com outros órgãos e com a Justiça. O julgamento começou em 2021 no plenário virtual, mas acabou suspenso por um pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Desde então, o caso entrou e saiu da pauta do plenário diversas vezes, sem nunca ser chamado a julgamento. Agora o caso voltou na pauta como primeiro item a ser julgado após a repercussão da queda de um avião da companhia Voipés com 62 pessoas a bordo em Vinhedo. Não houve sobreviventes. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você sabia que pode ajudar a transformar a vida de uma pessoa com deficiência visual? O Instituto Admax está à procura de famílias socializadoras para o treinamento de futuros cães-guias. Acolher um cãozinho em sua casa durante a fase de socialização é uma experiência única e gratificante. Você vai ajudar no desenvolvimento de um filhote e ainda contribuir com a inclusão social. Faça parte dessa transformação social. Visite institutoadmax.org.br e saiba mais. Instituto Admax. Juntos podemos fazer a diferença. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Manhã Bandeirantes. 10 horas 37 minutos, estamos de volta com Manhã Bandeirantes. Começa amanhã em Campinas o projeto Coração na Escola. Uma iniciativa em conjunto da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, do Hospital e Maternidade São Luís Campinas, da Rede Dó e da Surgical Educação. A iniciativa, que conta com o apoio do programa Primeira Infância Campineira aqui da cidade e do Vai Lucas, tem a intenção de levar para dentro de escolas públicas e particulares da cidade as principais noções em suporte básico de vida, tanto de forma prática quanto de forma teórica. Para a gente conhecer um pouco mais desse projeto, entender o que vai ser ensinado nos colégios, nosso convidado nesta manhã de terça-feira aqui no Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes Campinas é o cofundador do projeto, Luiz Guilherme Calderon. Luiz Guilherme, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite e conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor, é um prazer falar com você e com os ouvintes do Manhã Bandeirantes. Eu já quero agradecer a oportunidade em poder conversar sobre um tema que é tão relevante, já que as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes aí no nosso país.
que configura noções de suporte básico de vida? São, por exemplo, ações quando uma pessoa estiver tendo um ataque ao seu lado, quando a pessoa estiver sofrendo de alguma doença. O que vai ser passado basicamente nesse novo projeto? Legal, Heitor. Então, 70% a 80% das paradas cardíacas que acontecem em adultos, elas ocorrem fora do ambiente hospitalar. Então, por isso que a gente entende a importância de capacitar a população leiga nesse primeiro atendimento, já que a cada 1 minuto que o coração ele fica, né, nesse cenário de parada cardíaca, essa vítima ela perde 10% de chance de sobrevivência. Então, a gente entende que é fundamental que a gente ensine a população a iniciar o primeiro atendimento até a chegada do serviço médico de emergência. Então, o nosso treinamento, que acontecerá dentro das escolas para professores e alunos, nós vamos focar nesse atendimento inicial, como solicitar ajuda, como realizar a massagem cardíaca, né, as compressões torácicas, como usar um equipamento chamado desfibrilador externo automático, que muitas pessoas acham que é de uso médico, mas não, ele foi feito para o leigo, e também como aplicar manobras de desengasgo. O projeto ele está ligado também à Lei Lucas, que entrou em vigor em 2018 para proteger crianças em ambientes escolares. Para quem não se lembra de como nasceu essa lei, foi em 2017. 2017, o menino Lucas Begali, ele tinha apenas 10 anos, ele morreu por asfixia durante uma excursão da escola, quando ele se engasgou com um lanche. Isso aconteceu aqui em Campinas, naquele ano de 2017. De lá para cá, já há também uma preocupação para que dentro de escolas, professores, outros profissionais estejam capacitados a atender uma ocorrência grave como essa, e esse projeto vem justamente para melhorar essa preparação? Exatamente. Então, a Lei Lucas, né, foi um movimento muito importante após a perda do Lucas, e a lei, ela torna como obrigatória, né, a capacitação de profissionais de educação em primeiros socorros. A lei, ela abrange, além das técnicas, né, de massagem cardíaca e desengasgo, ela fala de um treinamento global para esse atendimento, né, de primeiros socorros, e o Coração na Escola ele vem nesse sentido, para que a gente possa contribuir e fomentar, né, e mostrar cada vez mais a importância da lei, mas também no movimento de mudança de cultura da nossa população, para que a gente possa ter um ambiente cada vez mais seguro. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Luiz Guilherme Calderon, cofundador do projeto Coração na Escola, que vai ser iniciado amanhã na cidade de Campinas, a partir das 7h30 da manhã, no Instituto Educacional Dona Caminha, que fica na Vila Lemos. 1h30 da tarde, amanhã também tem o projeto Coração na Escola, no Instituto Educacional Imaculada, na Avenida Barão de Itapura, no Jardim Guanabara. E outras escolas também já fazem parte desse projeto para um futuro próximo? Sim, na quinta-feira, no dia 15, nós também iremos fazer um treinamento na creche Menino Jesus de Praga, e estamos abrindo inscrições aí para as próximas escolas poderem se cadastrar, e o nosso intuito aí é capacitar todas as escolas públicas e privadas de Campinas. E um próximo passo é escalar esse treinamento a nível nacional. Agora, para quem está nos acompanhando, claro que o curso ele tem também uma parte prática, existem movimentos que quem estiver apenas ouvindo vai precisar imaginar agora. Mas no caso, por exemplo, do menino Lucas, em que ele se engasga com um lanche, a manobra correta seria chamada manobra de Heimlich. E qual a maneira eficaz para a gente tentar enxergar aqui, quem está nos acompanhando agora na Rádio Bandeirantes, a forma de colocar em prática essa técnica, Luiz Guilherme? Então, sim, essa é a técnica correta. Então, o posicionamento o socorrista, ele precisa, né, se posicionar atrás da vítima, encontrar a cicatriz umbilical, aí, o umbigo,
dessa vítima e com o movimento com a mão em punho, fazer um movimento de alavanca para dentro e para cima, né, no famoso ditado popular aí na boca do estômago, para que a gente consiga expulsar, expelir, né, esse alimento ou objeto que está causando obstrução da via aérea dessa vítima. Já com relação à massagem cardíaca, ela exige um ritmo e alguns cuidados também para que tenha aquelas 100, 120 batidas por minuto. Existem até alguns truques, algumas técnicas de pensar em uma música e seguir naquele mesmo ritmo para tentar fazer a massagem cardiorrespiratória, né, Luiz Guilherme? Exatamente. Então, quando a gente fala de massagem cardíaca, é importante que a vítima esteja, né, deitada numa superfície rígida e plana, e a gente coloque aí o famoso calcanhar da mão no centro do tórax, né? No centro do tórax a gente tem um osso mais rígido, chamado externo. Então, a gente posiciona esse calcanhar, o nosso calcanhar da mão, entrelaça uma mão na outra, e com os cotovelos estendidos, a gente vai fazendo movimentos para baixo, né, para comprimir esse tórax. E tão importante quanto comprimir é permitir que o tórax ele retorne à posição inicial. E esse ritmo ele precisa acontecer aí numa frequência de 100 a 120 por minuto. E tem algumas músicas que ajudam a gente a dar esse ritmo para uma compressão torácica eficaz. E para a gente finalizar, criança quando aprende algo na escola, normalmente leva para dentro de casa. E essa informação, ela não é todo adulto que conhece. Você acredita que as crianças também vão ajudar pais, mães, avós a divulgarem a informação a partir do que for aprendido nesse projeto? Acho que esse é o grande diferencial do nosso projeto. A gente acredita na criança como uma ferramenta transformadora da nossa cultura, e eu não tenho a menor dúvida de que a criança ela vai poder ajudar caso isso aconteça, né, dentro do seu ciclo familiar. E já existem até relatos, vídeos de crianças ligando para serviço médico, solicitando ajuda quando um avô, uma avó, o pai ou a mãe sofrem de uma parada cardíaca dentro de casa ou num ambiente que seja fora do contexto hospitalar. Nós conversamos com Luiz Guilherme Calderon, cofundador do projeto Coração na Escola, que a partir de amanhã estará presente em escolas de Campinas, começando pelo Instituto Educacional Dona Caminha, na Vila Lemos, e amanhã também no Instituto Educacional Imaculada, no Jardim Guanabara. Luiz Guilherme, muito obrigado pela sua atenção, sucesso com o projeto, espaço sempre disponível para a gente falar também sobre saúde e educação, ainda mais quando elas estão caminhando juntas. Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Obrigado, Heitor. Quero também aproveitar e agradecer a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, o Grupo Surgical pelo Dr. Bruno Pereira e também a Rede DOR, que sempre tem a cultura de fomentar e investir em projetos assistenciais. E com a chegada, né, do Hospital e Maternidade São Luís e Campinas, eles entenderam a oportunidade em retribuir e contribuir com a comunidade, apoiando esse projeto Coração na Escola, que é muito importante. Obrigado e até a próxima. Às 10h47, o Manhã Bandeirantes gira a opinião do nosso ouvinte, participando conosco pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, e também com as mensagens que chegam. Pode mandar mensagem de áudio, pode mandar mensagem de texto. 19971021493 é o nosso espaço para a gente ouvir a sua opinião, a sua informação, a sua prestação de serviços. E a repercussão também ainda do acidente aéreo na cidade de Vinhedo. O Wagner Marcondes escreve dizendo: vamos combinar, ao tomarmos conhecimento destes acidentes aéreos, eles nos remetem a pensar no que ele chama de latas velhas que aparentemente passam sobre as nossas cabeças o dia todo. Aqui no Brasil temos agências reguladoras e fiscalizadoras para quase tudo, mas que não regulam ou fiscalizam quase nada, na opinião do Wagner. Assim, tragédias como essa vista em Vinhedo vão se sucedendo. E repare, só depois que elas acontecem é que as tais agências reguladoras correm atrás. Esse é o grande problema, pontua o Wagner. Elas só correm atrás depois da tragédia acontecida.
Ele tem certeza que se fosse feita uma fiscalização séria na nossa aviação e no nosso transporte rodoviário, todos nós ficaríamos surpresos com o resultado, com tanta coisa que não está nos conformes. Quer dizer, surpreso não, ele conclui. Afinal, sabemos como o jeitinho brasileiro funciona. E quando se fala de algo tão sério, né? Quando se fala de aviação civil, quando se fala de tanta gente que está em risco, não dá para levar de um jeitinho, não dá para ser simplesmente tampando os olhos para algo sério que possa estar por trás, né? Até por isso que a investigação ela é tão importante, para entender se de alguma forma havia uma maquiagem nos aviões, de alguma forma tentando ali evitar que a fiscalização descobrisse irregularidades. O que já se sabe é que o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, encontrou um relatório de 2021 que dizia da necessidade de reforçar o treinamento de pilotos de aviões ATR, que é o modelo que caiu, quanto ao risco de perder o controle da aeronave sob condições de gelo severo. Então, o CENIPA já avisava, os pilotos precisam ser treinados se isso acontecer. E a recomendação do CENIPA para a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, veio depois de um incidente grave que aconteceu com um voo da Triplilinhas Aéreas em 2013. Era o mesmo modelo, um ATR-72, exatamente igual, não o mesmo avião, mas o mesmo modelo da tragédia de sexta-feira. O caso de 2013 foi o seguinte: a tripulação perdeu o controle da aeronave na altura da cidade de Esplanada, no interior da Bahia. Naquele momento, o avião passava numa região que apresentava condições de acúmulo de gelo. Então, o relatório escreve: houve uma avaliação inadequada acerca dos fatores que impactaram no desempenho da aeronave, o que prejudicou o reconhecimento da condição de gelo severo, resultando na adoção de medidas consideradas equivocadas para o gerenciamento daquela situação adversa. Então, esse incidente foi em 2013, o relatório do CENIPA foi em 2021 concluído que, olha, precisamos treinar melhor os pilotos se uma situação dessa acontecer, e não há nenhum relato de que esse relatório tenha ido adiante e que esse treinamento tenha sido feito dentro das exigências do CENIPA. A ANAC avaliou, na época, os programas de treinamento operacional de todas as empresas que operavam a aeronave ATR, concluiu que 3 delas poderiam implantar melhorias em relação ao treinamento em condições de gelo e informou que trabalhou no desenvolvimento desses estudos para a incorporação da filosofia UPRT, que é uma sigla para Treinamento de Prevenção e Recuperação de Atitudes Anormais, sigla em inglês para essa situação. Então, não é de hoje que já alertavam não só sobre equipamento, mas sobre treinamento. E agora a investigação vai apontar se isso teve relação ou não direta ou indireta com a tragédia de sexta-feira em Vinhedo. O Marco Silva Bedin escreve pra gente que sempre teve medo de avião. Ele diz que não consegue ficar tranquilo dentro de uma aeronave e a única vez que ele viajou de avião, ele saiu de Fortaleza para ir a Brasília. Chegou no aeroporto, ele arremeteu, ou seja, voltou para o ar e ficou dando voltas por Brasília. O Marco diz que ele já tinha medo, naquele momento ele começou a rezar e depois de um tempo ele desceu, mas nunca mais voou e pretende nunca mais entrar em um avião, pois para ele voar é com um passarinho. Como eu não sou, se for para morrer, prefiro no chão, diz o Marco Silva Bedin. A gente não pode esquecer que a aviação, principalmente a aviação civil comercial, ela é considerada extremamente segura. A quantidade de acidentes que acontecem em relação ao número de voos é uma porcentagem muito pequena. Muito pequena. Ainda mais a aviação civil comercial, como eu disse. Mas, nesse momento, falar uma frase assim é difícil, porque as pessoas, elas são tomadas pela emoção. Não é à toa. E é natural do ser humano. O que as companhias aéreas precisam fazer e o que a ANAC precisa é ter transparência nessa investigação,
explicar o que aconteceu e mostrar que esses voos que estão todos os dias no ar são seguros, para que não haja esse clima de pânico quando um acidente assim acontece. Outros acidentes recentes que chocaram o Brasil, para a gente ficar em dois. O da TAM, quando ele passa da pista de Congonhas e acerta um prédio ali na cidade de São Paulo, e o voo da Gol, no Mato Grosso, que é atingido por uma outra aeronave, eles já eram acidentes graves. Mas, de alguma forma, que a gente conseguia entender o que aconteceu. Uma outra aeronave estava fora da altitude dela, se chocou com o avião da Gol, e ao caso de Congonhas, pista que não tinha, como se mostrou, a condição adequada para uma situação de chuva. E aí o aeroporto teve que ser reformado, mas naquele momento não foi possível frear o avião, que acabou passando reto e atingindo um prédio também da mesma companhia aérea. O que choca agora é que o avião ele cai, parecia uma pipa no ar. É um acidente diferente desses últimos que a gente viu recentemente. Com uma explicação que para nós que somos leigos, eu me incluo nisso, é algo que a gente talvez não tivesse conhecimento sobre camadas de gelo que se formam entre as nuvens que podem derrubar uma aeronave se não tiver o equipamento correto e o treinamento adequado. Então esse talvez, até também pelo fato de ser próximo da gente, de ser aqui do lado, em Vinhedo, ele é um que talvez choque mais. Mas a gente não pode perder de vista que a aviação civil, ela é segura. Que a aviação no Brasil, ela tem os seus órgãos de fiscalização e a gente precisa ter a confiança neles. Pelo menos quem voa sempre mais do que ninguém. 5 minutos faltando para as 11 horas da manhã. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos voltar a falar sobre a política, porque a disputa pelo União Brasil continua em 2 campanhas aqui de Campinas. Rafa Zimbaldi já colocou como vice na sua chapa uma representante do União Brasil. Os vereadores e representantes do partido em Campinas foram contrários. E tem novidade na justiça em relação a isso. O que pode acontecer com as chapas de Dário Saad e Rafa Zimbaldi daqui para frente? A gente fala sobre esse assunto na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band Mais.
Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. De 2022 para 2023, todos os tipos de violência contra a mulher aumentaram no Brasil. É o que diz o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança. Os casos de violência doméstica aumentaram 9%, com mais de 258 mil casos. Além disso, quase 780 mulheres registraram ameaças, um aumento de 16% na comparação entre 2022 e 2023. O feminicídio no país também aumentou, cerca de 0,8%, mas apesar do leve crescimento, foram quase 1.500 mulheres assassinadas no país em um ano. As tentativas, por sua vez, aumentaram quase 9% no Brasil. No ano de 2023, foram quase 84 mil casos de estupro, 1 a cada 6 minutos, representando um aumento de 6,5% em relação a 2022. Apesar do aumento da violência contra a mulher, os homicídios caíram no país. Foram mais de 46 mil, uma diminuição de 3,4% em comparação com o ano de 2022. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, na tela da Band+. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 1 minuto. Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, repercutindo os principais assuntos desta terça-feira, hoje, dia 13 de agosto de 2024. A participação dos nossos ouvintes segue aqui em FM 85.7. Deixa eu agradecer aqui a mensagem do Adriano Vermelho, que está repercutindo uma pesquisa do Instituto Datafolha, que diz o seguinte: quase metade dos paulistanos deixaria de ir às urnas se o voto não fosse obrigatório. Ele traz uma reflexão a respeito disso. Será só uma pesquisa em meio a tantas que vemos por aí, ou um dado alarmante para uma democracia tão jovem quanto a nossa? Ele acredita ser um sintoma grave demais de uma, entre aspas, doença crônica chamada descrença. Por tudo que vemos, e pior, vivemos até hoje, quase todos em algum momento ou sempre desenvolvem essa patologia social. E mais, cada suposto herói que se apresenta e com muita expectativa é alçado ao topo e de lá cai por desonra, traindo a tudo que dizia acreditar. Tudo isso faz a gente se afastar ainda mais da esperança de tornar esse país um lugar melhor, de mostrar para o mundo do que somos capazes. E não é ufanismo barato. É que, apesar de tudo, diz o Adriano, ele ainda está na lista daqueles que acreditam que votariam mesmo se não fosse obrigatório. Temos que conscientizar
que essa é nossa única arma democrática, que numa analogia com a arma de fogo, se mal administrada, pode incorrer em verdadeiras tragédias. Essa é uma boa questão, Heitor. Quem ainda assim votaria se não fosse obrigatório? Nas últimas eleições, eu tenho a sensação, viu, Adriano, e você, amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, de que o brasileiro descobriu que pagar a multa de não votar é barato. Porque é uma multa que é menor do que o valor da passagem de ônibus para quem for votar no dia da eleição. Então, aqueles que não têm o menor interesse em participar do processo democrático, talvez já não estejam indo. Perdão. Mesmo com o voto sendo ainda obrigatório. Porque ele é obrigatório, mas a pena é muito pequena. Se tirar a obrigatoriedade, eu acho que o número de votos que a gente tem hoje válidos, talvez o número seja muito parecido. Diminuiria talvez o número de votos brancos, nulos, diminuiria a abstenção, obviamente, porque não tem abstenção se você não é obrigado a ir, mas talvez começasse uma outra campanha. A campanha não seria apenas para convencer você a votar em alguém. Seria convencer você a ir votar. A gente já está quase chegando nesse ponto. Porque, embora a paixão eu estou usando um termo bem romântico para a polarização que a gente está vivendo, que em vários momentos ela se torna completamente ignorante. Mas essa paixão por líderes políticos, por um lado, pelo outro, isso já está afastando muita gente. Então, tirar ou não a obrigatoriedade, eu não sei se mudaria o que a gente já tem hoje de cenário. Talvez faria com que aquele que vá à urna seja o eleitor que pelo menos entende o que está acontecendo no processo democrático. Talvez diminuísse o número de santinhos na porta das escolas, porque ainda tem gente que vota sem saber em quem. Pega o primeiro santinho que vê na frente, preciso votar em alguém, puxa o santinho, fui com a cara do candidato, vai lá e coloca o número. Sem saber o que ele pensa, sem saber quem ele representa, sem saber quem ele pode levar junto. Porque nas eleições para vereador, para deputado, a gente tem que olhar também a coligação de quem estamos votando. Porque além de votarmos no candidato, você pode colaborar para eleger alguém que você não concorda, mas que está ali também na mesma coligação e, consequentemente, pode também ter a sua candidatura alçada em função de um voto que não era para ele. É o famoso coeficiente eleitoral. Deixa eu trazer informações aqui sobre a política local. No bloco anterior eu falei sobre a questão do União Brasil. Para quem não está acompanhando de perto os movimentos políticos na escolha de vice-prefeito para a chapa de Rafa Zimbaldi, um nome surpreendeu a todos. Raquel Rimoli, do União Brasil, foi anunciada na última semana como a vice na chapa do candidato do Partido Cidadania. Cidadania que tem federação com o PSDB e, ao ter União Brasil junto nessa coligação, ganha força principalmente pelo tempo de TV, pelos representantes que União Brasil tem no estado e no país. Só que os representantes do União Brasil de Campinas não concordaram com essa decisão que veio do estado. União Brasil tem como principal liderança o ainda vereador da cidade de São Paulo, Milton Leite, que não será candidato à reeleição depois de 7 mandatos. E em Campinas já houve inclusive um ato contra o apoio ao Cidadania, com a presença de vereadores, de presidentes de autarquias, de secretários que formaram a base do governo Dário Saad. A coligação do candidato do Republicanos, Dário Saad, traz a seguinte informação: que o Tribunal Regional Eleitoral divulgou uma decisão favorável à Comissão Executiva Municipal do União Brasil para que seja mantido o apoio à coligação de Dário Saad. A tutela de urgência foi solicitada pelos membros da Comissão Executiva Municipal do União Brasil, porque há divergências com a esfera estadual do partido na formação da coligação majoritária. A decisão devolveria a União Brasil para os antigos membros, validando o apoio da legenda de Campinas ao atual prefeito candidato à reeleição, impedindo o uso do tempo de TV e também na
colinha. Estou falando dos santinhos. Imagine como seria, ou como pode vir a ser, porque isso ainda cabe recurso. União Brasil, coligado com Dário Saad, com os candidatos a vereador apoiando Dário Saad, mas a comissão estadual apoiando Rafa Zimbaldi, tendo a vice na chapa de Rafa Zimbaldi. Não tem como, é um partido só. Esse partido não pode estar coligado a um e apoiando o outro, pelo menos não diretamente. Se nós entrarmos neste momento no site do Tribunal Superior Eleitoral, vou fazer essa apuração em tempo real com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Existe um portal chamado DivulgaCand, que é a divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Todos os nomes que já estão aqui fazem parte oficialmente da eleição para prefeitos e vereadores em 2024. Quem não está aqui significa que tem o prazo até o final desta semana para apresentar todas as informações. E 3 candidaturas em Campinas estão já na divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. Dário Saad, da coligação Campinas do Lado Certo, Pedro Tourinho, da coligação Mudança de Verdade, e o Wilson Matos, do Partido Novo, sem coligação. Esse registro exige o nome de quem será vice na chapa. Então, aqui já está a confirmação, aguardando o julgamento, é a situação atual da candidatura desses 3 nomes que eu citei, mas já com os respectivos vices. Na candidatura de Dário Saad, Vandão Almeida, esse é o nome que Vandão vai usar na urna, portanto, Vandão Almeida e não Vanderlei Almeida. O segundo nome aqui da candidatura de Pedro Tourinho, já com a confirmação para vice de Edilene Santana, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e também o nome de Wilson Matos, com a confirmação de vice de Janaína Calvo, também do Partido Novo. Ainda não está registrado no Tribunal Superior Eleitoral o nome de Rafa Zimbaldi e nem de sua vice, que foi anunciada na oficialização do Cidadania, a Raquel Rimoli. Isso significa que o próprio Cidadania está ainda monitorando essa situação do União Brasil. Não está ainda cravado esse apoio, porque senão o nome já estaria aqui no registro de candidaturas. Uma vez no TSE, não tem mais como voltar atrás. Então, vão esperar, acredito, até o limite para que todos os recursos sejam feitos. Acredito que nenhum dos lados vai abrir mão do União Brasil, pelo tempo de TV, pelos representantes, pela força no Estado, mas a Justiça talvez tenha que decidir para que lado vai, pela comitiva estadual ou pela comitiva municipal. E a gente vai continuar acompanhando os bastidores desse assunto dentro do nosso Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 11 minutos. Teve sessão na Câmara Municipal que voltou do recesso na última semana, com um ritmo um pouco diferente do que a gente tem costumado ver nesse ano, mas com muitos discursos, com espaço sendo utilizado ali também pelos vereadores para, de certa forma, fazerem um balanço das suas próprias campanhas ou das suas próprias, dos seus próprios mandados nesses últimos anos. 4 anos de mandato é o que tem um vereador. A Câmara vai realizar amanhã mais uma sessão a partir das 18 horas e as propostas que estão previstas para votação são as seguintes. Projeto de lei que institui na cidade o programa Casa do Atleta Campineiro, que tem o objetivo de reinserir na sociedade ex-atletas profissionais que tenham 60 anos ou mais e se encontrem em estado de vulnerabilidade social. Mais ou menos o que tem no Rio de Janeiro com a Casa dos Artistas, que tem como um dos seus curadores responsáveis o ator Stepan Necessian, que cuida de atores, atrizes, artistas como um todo que estejam em vulnerabilidade social. O projeto quer trazer isso também para a cidade de Campinas, ressocializando, resgatando o orgulho e a dignidade dos ex-atletas, conforme está no texto já entregue aos parlamentares. Deverá ser oferecido aos participantes
alimentação, tratamento médico e odontológico, acompanhamento psicológico, sessões de fisioterapia e capacitação profissional para inserção no mercado de trabalho. Para oferecer esses serviços, a proposição autoriza a Prefeitura a firmar convênios com o governo do Estado e com o governo federal, além de segmentos da iniciativa privada. O objetivo é ter recursos humanos, materiais e financeiros, seja próprio da Prefeitura ou seja com uma dessas parcerias. Também está previsto para amanhã a votação do projeto de lei que torna obrigatória a presença de intérpretes de Libras, a linguagem brasileira de sinais, ou plataformas de acessibilidade que integre e supra a função em agências bancárias da cidade de Campinas. Se essa proposta virar lei, para isso tem que ter aprovação em 2 votações e a sanção do prefeito, as agências terão 45 dias de prazo para seguirem a lei, estando sujeitas a advertências, multas e até a suspensão ou cassação de alvará de funcionamento. Eu tô pagando para ver alguém suspender o alvará de um funcionamento de um banco em qualquer cidade do Brasil. Mas essa lei vai ser votada amanhã, para que haja obrigatoriamente ou intérprete de Libras ou alguma plataforma que permita aos deficientes auditivos também terem informações dentro das agências bancárias da cidade. Essa é a pauta prevista para a Câmara Municipal na sessão de amanhã. A gente vai continuar acompanhando os trabalhos no Legislativo. Normalmente a gente coloca, alguns trechos da sessão, mas agora estamos num ano eleitoral, então o mais importante é saber quais são os projetos do que os discursos. E aí cada vereador que faça o seu balanço com o seu próprio eleitorado, usando as redes sociais e os caminhos legais para isso. Mas a gente já sabe como trabalha a Câmara Municipal desses últimos 4 anos e o importante é a gente acompanhar o que continua sendo feito mesmo com o clima de eleição. Porque mesmo em Brasília, onde não há eleição para vereadores, ali estamos falando de deputados e senadores, o ritmo lá mudou muito nas últimas semanas. Depois de um recesso extraoficial, poucos deputados continuam indo a Brasília, alguns senadores não aparecem por lá, mas tem assunto urgente para ser tratado. A reforma tributária passou como regime de urgência e tem previsão de ser votada amanhã. Pelo menos é o que Brasília espera. A Natália Passi, direto da capital federal, já está conosco para trazer mais informações sobre essa votação e o que deve acontecer depois desse movimento de urgência para a reforma tributária, Natália. O texto não vai precisar passar por comissões temáticas, vai direto para o plenário. Os deputados, eles trabalham para votar a proposta até quarta-feira, mas a decisão só vai ser tomada depois de uma reunião de líderes. Essa etapa trata da criação de um comitê gestor do imposto que vai substituir o ICMS e o ISS de estados e municípios, além de normas para a taxação de heranças em situações específicas, envolvendo entidades públicas, religiosas, políticas e sindicais. É o segundo projeto enviado pelo governo ao Congresso. O primeiro, aprovado em julho na Câmara, definiu, por exemplo, quais alimentos serão isentos de impostos e como vai ser o chamado cashback para famílias carentes. No Senado, esse texto só deve ser analisado depois das eleições municipais. Antes, senadores devem votar a renegociação das dívidas dos estados e o fim da desoneração da folha de pagamentos. Muito obrigado, Natália Passi, conosco direto de Brasília, capital federal, girando nossa informação com os ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas. Uma prefeitura aqui da cidade, aqui do interior de São Paulo, região de Itapetininga, ontem teve uma decisão importante da Justiça. O prefeito de Piraju, José Maria Costa, do PSD, foi afastado do cargo por 90 dias. A decisão liminar foi obtida pela Promotoria de Justiça da cidade de Piraju, porque o prefeito é alvo de ação por atos de improbidade administrativa que, em tese, causaram enriquecimento ilícito e danos ao erário público, aos cofres públicos da cidade. Esse afastamento é válido por 90 dias e tem como objetivo
garantir a produção de provas e evitar a prática de novos ilícitos. Na petição inicial do processo, o promotor de justiça Francisco Matozinho demonstrou que máquinas da Prefeitura de Piraju, como retroescavadeira e tratores, foram usadas em serviços dentro de uma propriedade rural particular, que é vinculada ao prefeito da cidade. Além disso, os servidores municipais trabalharam no imóvel do prefeito, tendo fornecido brita e ainda outros materiais, sem o recolhimento de taxas legalmente exigidas. O montante de enriquecimento ilícito e de dano aos cofres públicos, por enquanto apurado, é de cerca de R$20 mil. Ainda segundo a decisão do Ministério Público, o prefeito tem adotado postura que tende a interferir na produção probatória, ou seja, está atrapalhando na busca de provas contra os fatos. Um diretor da cidade e um assessor da prefeitura pediram exoneração dos cargos depois de serem investigados e ouvidos pelo promotor de justiça. Além disso, o diretor e o assessor celebraram um acordo de não persecução cível com o Ministério Público, confessando as respectivas participações nos atos de improbidade administrativa praticados em tese pelo prefeito. É um termo bonito que eles estão usando aqui para caguetagem, né? Ou para delação premiada. Eles celebram um acordo de não persecução cível. Ainda como fundamento para o afastamento cautelar, o juiz da 2ª Vara Judicial de Piraju consignou o fato de o prefeito ter instaurado sindicância para apurar a conduta dos servidores municipais quando as ordens de uso de máquina teriam sido partido dele. Então o prefeito ouviu que tinha uma denúncia contra ele, falou, vou fazer uma sindicância para saber de onde veio essa ordem. E o Ministério Público falou que a ordem era dele mesmo. Então, a partir de tais circunstâncias, o Ministério Público verificou elementos concretos de interferência probatória, ou seja, o prefeito tentando atrapalhar a investigação, que são imputados ao requerido, seja através de exoneração de servidores que prestaram depoimento ao Ministério Público, instauração de uma sindicância que não iria apurar nada, ou até mesmo a recusa em prestar informações e acesso aos órgãos competentes. Afastamento, portanto, de 90 dias para o prefeito da cidade de Piraju. Interior aqui de São Paulo, hein? Pegando fogo. É o 2º mandato do prefeito. Ele não é candidato à reeleição, mas certamente tem alguém que ele está apoiando no município. 11 horas da manhã e mais 20 minutos. A participação aqui do nosso ouvinte falando sobre a questão do União Brasil, agradecendo ao José Rodrigues, mandando mensagem pra gente. O União Brasil está literalmente rachado em Campinas. E nos próximos dias, certamente teremos novidade, porque a candidatura do deputado estadual Rafa Zimbaldi precisa ser colocada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral nos próximos dias. Então a gente vai saber se será mantido o nome do União Brasil indicado para vice na chapa ou se haverá alguma alteração. A cidade de Campinas tem hoje uma operação em andamento, mais uma etapa da Polícia Federal fechando o cerco a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. É uma nova etapa da operação da Polícia Federal que já resultou em prisões e mandados de busca e apreensão neste ano de 2024. Operação que tem alvos sendo cumpridos com mandados de busca e apreensão na ação Escudo da Inocência. O objetivo é proteger vítimas de abuso sexual infantil ao interromper crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos com conteúdo sexual infanto-juvenil no meio da internet. Expedido o mandado de busca e apreensão para análise de potencial atitude ilícita contra um homem de Indaiatuba. Esse é o endereço desta terça-feira, dessa nova etapa da operação. O mandado foi expedido pela 9ª Vara Criminal Federal de Campinas após manifestação favorável do Ministério Público Federal. A investigação começou em 2022 e até maio desse ano já foram identificadas conexões
de várias pessoas da região com várias partes do mundo, transferindo esse material pela internet, por meio de redes sociais ou da chamada Deep Web, a internet profunda, onde acreditam os criminosos que estarão protegidos, mas que a Polícia Federal está conseguindo identificar. Então, há uma conexão do imóvel que hoje é objeto da investigação, desde o início da investigação até agora, apurando que daquela casa partiram imagens de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil. A investigação até o momento colheu fortes indícios de materiais criminosos. A pessoa responsável, o homem que está neste momento sendo apurado, o fato dele estar ou não nesse grupo criminoso, ele... Essas histórias aqui são cada vez mais pesadas. Vou dar uma filtrada para quem está nos ouvindo. A pessoa responsável pelo delito pode responder pelos crimes de posse e compartilhamento de material de violência sexual, vitimando crianças ou adolescentes, com penas somadas de até 10 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados no decorrer da investigação. A Polícia Federal, ela faz um alerta aos pais e responsáveis pelas crianças sobre a importância de monitorar e orientar o seu filho no mundo virtual e físico, protegendo-o de riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes. O que normalmente fazem os chamados predadores sexuais na internet? Eles se passam por crianças e adolescentes, se infiltram em grupos onde estão pessoas inocentes, crianças que estão em jogos, que estão conversando sobre questões da mesma idade. E utilizando a inteligência artificial, muitas vezes conseguem convencer de que do outro lado está uma criança da mesma idade, utilizando recursos de voz, recursos de vídeo e principalmente a conversa extremamente maliciosa. Então, a atenção redobrada com o conteúdo que seu filho está consumindo nas redes sociais e principalmente com quem está interagindo do outro lado do computador, do outro lado do celular, é fundamental para proteger também as crianças do nosso país. Agora, 11 horas da manhã e mais 25 minutos, agradecendo a você que esteve conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. Nós ficamos por aqui nesta terça-feira, deixando aquele recado para que você continue com a gente na nossa programação. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área, a repercussão da excelente vitória do Guarani. Ainda dá para sonhar, torcedor bugrino. 14 pontos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 22. Tá distante, mas o torcedor tem que fazer a sua parte, apoiar e sonhar que ainda dá para evitar essa queda. E a expectativa pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com os jogos que você vai acompanhar na Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, hoje tem transmissão também aqui na RB, hein? Copa Sul-Americana chegando à fase oitavas de final, confronto paulista, às 9h30 da noite, direto de Ribeirão Preto. O jogo vai ser no estádio Santa Cruz. Tem Red Bull Bragantino e Corinthians. É o jogo de ida, com o Timão buscando o título inédito da Sul-Americana e o Bragantino, que já chegou a uma final, tentando por que não chegar a outra. Às 9h30, a bola rola aqui na RB. Mas informação esportiva é a partir de agora. Ficamos por aqui com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som e central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço, uma ótima terça-feira a todos e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles, 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740.
e nossas redes sociais, @LG Moto Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, jornalismo e esporte da sua cidade.